Encontramos-nos na estação ferroviária de Rio Tinto, um belíssimo e histórico imóvel caracterizado pelos seus extensos painéis de azulejos produzidos em 1936. São azulejos que nos ilustram algumas das características da região. Desde logo, antigas atividades tradicionais, como era o caso das lavadeiras que utilizavam as águas do Rio Tinto. Aqui estão também presentes outras águas, também de um outro rio, esse bem mais largo, o Douro, que fica aqui nas proximidades. E por isso aqui também vemos os barcos rebelos transportando as pipas do vinho do Porto. Aqui vemos, debruçado sobre o Douro, também aquele que é um monumento fabuloso aqui das proximidades, o Palácio do Freixo. Mas é claro que os principais painéis de azulejos, aqueles que se localizam mesmo no centro da estação, esses vão nos ilustrar aquela que é uma velha lenda profundamente ligada à identidade de Rio Tinto. Afinal, é a lenda que explica ela própria a origem do topónimo, do nome Rio Tinto. Tudo se passa numa batalha que teve lugar, segundo a lenda, há 1100 anos atrás, ou seja, no ano 920. Uma batalha entre as tropas do mouro Emir de Córdoba Abd al-Rahman III e o pequeno exército dos cristãos do conde portucalense Hermenegildo Guterres. É mais um daqueles episódios lendários de confronto entre mouros e cristãos, mas que aqui se alicerçou essa lenda de tal forma que ainda nos dias de hoje o brasão do povoado de Rio Tinto reflete isso mesmo, vendo o cruzar de duas espadas, uma moura, outra cristã, associados ao rio cuja designação Tinto resulta de facto, segundo a lenda, desta batalha. Mas esta lenda é verdadeiramente uma saga, é um conjunto de lendas sucessivas e que nos explicam outros topónimos, não só aqui, o de Rio Tinto, do concelho de Gondomar, mas também os topónimos na vizinha cidade do Porto, de Campanhã ou Contumil, ou então no vizinho concelho de Valongo, o topónimo de Montezelo, em Fânzeres. Uma lenda que, apesar de todo esse mundo maravilhoso e fabulado das lendas, possui no presente um importante papel social. Afinal, é um elemento da identidade desta região e desta comunidade. Uma comunidade que nas últimas décadas, fruto do desenvolvimento da área metropolitana, ganhou algumas características de uma zona dormitório. E por isso, as lendas, estreitando os laços de vizinhança, os laços de identidade, têm também esse importante papel. Vale a pena, por isso, evocar os 1100 anos da lenda de Rio Tinto. Em pleno centro histórico do Porto, ao cimo da Avenida da Ponte, muito próximo da Catedral, encontramos os vestígios de uma antiquíssima muralha da cidade, muitas vezes conhecida como a muralha românica, a cerca primitiva, a muralha suévica. Bom, a verdade é que, tanto quanto nos permite hoje a arqueologia, sabemos que as origens deste antigo muro que cercava o Porto é de facto muito, muito antigo. E, em alguns lugares, esta muralha alicerça-se em vestígios da Idade do Ferro, de uma muralha que cercava o Porto há mais de 2000 anos, quando o Porto era um castro, uma citânia. E noutros lugares percebemos também que estes muros foram erguidos a partir da muralha do tempo da época romana, há já quase 2000 anos atrás. Uma muralha que na Alta Idade Média serviu de cenário, em parte, para esta lenda de Rio Tinto. Mas regressemos de novo à história. Sim, porque as personagens principais desta lenda são verídicas. Abd al-Rahman III, o Emir de Córdoba e, particularmente, Hermenegildo Guterres, o conde portucalense. Ele é o conde de Portucala
desde o ano 895. De algum modo, este estatuto é o corolário de uma vida intensa como guerreiro cristão, ao serviço, nomeadamente, do rei Afonso III das Astúrias. Aliás, este período corresponde ao auge deste reino das Astúrias, que depois dará origem ao reino da Galiza, Leão, Castela. Bom, mas é, com efeito, Hermenegildo Guterres que fica associado a uma importante incursão, a uma avançada do domínio cristão para sul, muito para lá do Rio Douro. É Hermenegildo Guterres o responsável por conquista de importantes cidades, como é o caso de Lamego, Viseu e Coimbra. Sim, nessa altura, o domínio desta elite senhorial do norte da península, esta elite cristã, neste processo da designada Reconquista, chegava até ao Mondego. Mas tinham já decorrido 25 anos desde que ele havia assumido, então, aqui a estar à frente do Condado Portucalense. Nesse ano 920, em que, segundo a lenda, decorrem estes acontecimentos, Hermenegildo Guterres é já um velho ancião. Mas o seu prestígio tinha sido de facto marcante. Aliás, ele havia conseguido fazer casar a sua filha com o príncipe, o filho do rei Afonso III das Astúrias, Ordonho, o futuro rei Ordonho II. E agora, no ano 920, era de facto Ordonho o rei das Astúrias. Mas é nesse ano que Abd al-Rahman III faz então uma importante incursão em direção ao norte, neste processo agora das forças islâmicas de recuperarem algum do terreno que tinham perdido para o domínio cristão. Essa avançada é célere, poderosa, um grande exército, e rapidamente chega ao Porto. Hermenegildo Guterres não pode enfrentar as forças mouras. Fecha-se por detrás da muralha, uma muralha resistente. E aqui ele vai procurar aguentar o ataque, o cerco mouro, que irá durar muitos dias. Face ao cerco, os habitantes da cidade, chefiados pelo velho Hermenegildo Guterres, vão procurar várias vezes sair pelas portas da muralha e enfrentar, romper o cerco das tropas mouras de Abd al-Rahman III. Mas o exército islâmico é poderoso e por isso não lhe resta outra coisa senão suportar o cerco. Hermenegildo Guterres vai esperar que o marido da sua filha, o rei Ordonho II, venha em seu socorro. Mas isso, de facto, vai demorar muitos dias. Um período durante o qual os mouros irão tentar várias vezes investir contra a cidade. E é aqui que começa a decorrer uma outra lenda que se cruza com a de Rio Tinto, a da paixão de Dulce e Fernando. Dulce é uma jovem da cidade, filha de um dos grandes senhores de Portugal. E ela vai observando, embevecida, a bravura de um soldado mouro, Fernando, que é nada mais, nada menos do que o filho de Abd al-Rahman III. A curiosidade da jovem não passa despercebida ao jovem mouro, que, qual galanteador, vai se aproximando da muralha para se exibir junto da jovem cristã. Vão trocando olhares, suspiros e até paixão. Entretanto, os dias vão decorrendo, esta paixão entre os dois vai-se aprofundando e, finalmente, quando a situação estava já muito desesperada, eis que as tropas de Ordonho II, vindo das Astúrias, surge
dando um alento aos cristãos do Porto, que saem da cidade, se juntam àqueles que vinham das Astúrias e vão então agora romper o cerco e investir sobre o exército muçulmano, que recua estrategicamente. Afasta-se até a um vale nas proximidades da cidade do Porto. Um vale muito encaixado, onde acabará por haver um grande confronto entre mouros e cristãos. Desse confronto aqui, neste vale, irá resultar uma nova recuada das forças mouras. É um pouco inexplicável para os cristãos como é que, apesar de tudo, sendo eles tão poucos, conseguiram pôr em fuga o poderoso exército muçulmano. No final desse dia, quando os cristãos regressam a este sítio, tentando recuperar alguns dos guerreiros feridos, procurando dar sepultura aos mortos, vão afinal descobrir como é que foi possível essa vitória. É que aqui, neste vale encaixado, escondido no meio do arvoredo, eles vão encontrar uma imagem de Nossa Senhora. E é graças a essa imagem da Virgem, no lugar onde se tinha dado a batalha, a campanha, que vão perceber. Foi graças à intervenção dela que eles triunfaram. E por isso, neste lugar, vão erguer um templo, mais tarde uma igreja, a essa Nossa Senhora da Campanha. Ou, se quiserem, Nossa Senhora da Campanha. O miraculoso triunfo das forças cristãs, graças ao aparecimento dessa imagem de Nossa Senhora que se encontrava escondida, guardada por outros cristãos a quando da invasão muçulmana. Bom, esse triunfo nessa campanha não é, no entanto, um triunfo definitivo. Os mouros reorganizam-se e vão bater em retirada, esperando os cristãos num outro lugar. Só que, ao longo do percurso, muitos dos soldados mouros vão tombando feridos, mortos. A determinada altura, Hermenegildo Guterres, contemplando todos esses mortos, diz para o seu genro: já conto 1000, contava 1000 soldados mortos. E, segundo a lenda, é afinal esta a origem do topónimo Conto 1000. A fuga estratégica das forças muçulmanas irá terminar junto de um pequeno rio, num outro vale já distante da cidade do Porto. Aí reorganizam-se, apesar de terem deixado já para trás os tais mais de 1000 mortos. Reorganizam-se e então vamos ter um confronto final entre o exército de Abd al-Rahman III e as forças cristãs do conde portucalense Hermenegildo Guterres e do rei Ordonho II das Astúrias. Será um longo combate, encarniçado, que irá durar muitas horas. E finalmente acabará por saldar, de novo, por uma vitória das forças cristãs. Abd al-Rahman III bate em retirada, mas para trás irão ficar imensos mortos, de um lado e do outro. E dos corpos dos guerreiros vai correndo sangue que se vai esvaindo no riacho, que durante os dias seguintes irá correr tinto de sangue. E é esta a origem lendária da designação deste rio, o Rio Tinto. Claro que estamos no mundo das lendas. Como já alguns investigadores chamaram a atenção, é possível que a designação deste rio tenha a ver com fenómenos geológicos, um pouco mais para montante. Ele cruza uma zona de grés vermelho, o que poderá ter provocado, noutras épocas,
que em dias de maior erosão, em que mais água corria no riacho, este acabasse por trazer esse grés misturado com as águas, conferindo-lhe essa tonalidade vermelhada, tinto, e daí o Rio Tinto. Bom, voltamos à lenda. Abd al-Rahman III bate em retirada, deixa para trás muitos corpos, incluindo o de seu filho. Fernando não vai regressar com o pai, mas Abd al-Rahman III também aparentemente não se preocupa com o destino que tinha tido o seu filho. Ao contrário do que acontece com uma jovem de Portugal. Já perceberam? Dulce. No final desse dia da batalha, aqui junto às margens do Rio Tinto, uma grácil figura feminina anda aqui no meio deste cenário terrível de mortos, de gemidos, de feridos, e é Dulce que procura, por um lado, novas do seu irmão, que fazia parte do exército cristão, mas também na esperança de saber alguma coisa do que tinha acontecido ao filho de Abd al-Rahman III. Isso mesmo, ela acabará por confessar a um ermita, a um padre que desce das montanhas de Valongo e que aqui vem dar a extrema unção a muitos dos cristãos que estão a agonizar. Ela de início justifica a sua presença, dizendo que está à procura do irmão. Será sossegada pelo ermita que diz: não, eu vi o teu irmão partir na companhia de teu pai. E aí ela acaba por dizer que está também à procura de Fernando. Mas não tem que procurar muito, porque entretanto, aqui junto às margens, ouve-se um gemido vindo de trás de um arbusto e o ermita e Dulce deparam-se com um guerreiro mouro bastante ferido. É Fernando. Dulce corre para o jovem e vai tratá-lo carinhosamente, e a paixão entre os dois reforça-se ainda mais. E Fernando, tocado por este gesto da sua apaixonada cristã e perante o abandono que tinha sido ditado pelo seu pai, ele acaba por decidir, aqui mesmo, nas margens do rio, converter-se ao cristianismo, batizado por esse ermita. E Dulce decide ficar com ele. Partem na companhia do ermita para essas montanhas de Valongo, onde agora o jovem vai recuperar. A fabulosa saga da lenda de Rio Tinto conduziu-nos agora até à freguesia vizinha de Fanzares, mais precisamente ao lugar de Montezelo. Estamos, aliás, na histórica e bela casa e quinta de Montezelo, que data do século XVII. Ora, é na Serra de Valongo, nas cavidades dessa serra, as velhas minas romanas, que o ermita vive. E aí passarão também a viver o jovem casal. Acabarão por ser casados pelo ermita, que entretanto morre. Mas, entretanto, no Porto, tendo conhecimento que a sua filha se havia ausentado da cidade na companhia do filho de Emir de Córdoba, o pai de Dulce quer esquecer a sua filha. Não lhe perdoa tal coisa, desconhecendo que, afinal, o jovem mouro se havia convertido agora também ao cristianismo. O tempo vai decorrendo. O jovem casal vive com grandes dificuldades na Serra de Valongo, mas, entretanto, Dulce conseguiu chegar à fala do seu irmão e procura que este tente convencer o pai a perdoar e permitir que ela regresse ao Porto, na companhia do seu amado, que agora é cristão. Mas o tempo vai decorrendo. E, entretanto, Fernando começa a desconfiar que, na sua ausência, quando ia caçar, a mulher nem sempre estava quando ele regressava. E certo dia resolve segui-la. E, para seu grande espanto, vai vê-la encontrar-se com um cavaleiro cristão e lançar-se para os seus braços.
movido e ruído pelo ciúme, avança para o casal e com a sua faca vai tentar desferir um golpe mortal sobre o cavaleiro cristão. Só que a sua amada vai-se interpor e no último segundo o punhal acaba por ferir mortalmente Dulce. Para grande espanto dele, o jovem cavaleiro, naquele momento, revela-se como sendo, afinal, o irmão de Dulce, que lhe acabara de trazer a notícia que o seu pai lhe havia perdoado e que eles podiam regressar ao Porto. E por isso, ela abraçava o seu irmão. Perante esta revelação, agora é o próprio Fernando que, pela segunda vez, com o punhal, desfere agora sobre si mesmo, nesta elevação, com zelo, com o seu próprio sangue. Ele irá acabar por se punir por ter movido pelo ciúme, matado a sua esposa. E por isso, segundo a lenda, este lugar, devido ao zelo do Mouro, vai-se passar a chamar Monte Zelo. Mas trata-se, evidentemente, de uma lenda. A verdade é que já em 1258, nas inquirições reais, sabemos que este lugar tinha este topónimo, que derivará muito provavelmente de Monticelos, um pequeno monte. E isso, de facto, tem a ver com a topografia deste terreno. É um desfecho bem trágico para esta narrativa lendária, estes acontecimentos de Monte Zelo. Afinal, reforçada pelas versões da lenda algo eruditas, colocando personagens verídicas como Hermenegildo ou Abd-al-Rahman III ou mesmo Ramiro II, essas versões que nos começam a surgir no século XIX, muito em torno das preocupações românticas dessa época. Mas é uma lenda. São vários os argumentos que poderíamos utilizar para desmontar. Desde logo, a verdade geológica, como há pouco referimos, da origem de Rio Tinto, esse grejo vermelho que tingiria as águas do curso de água. Mas sabemos também que os documentos mais antigos que se referem a Hermenegildo Guterres datam do ano 912. Por isso, por volta de 920, provavelmente, ele já teria morrido. Além de que sabemos que, de facto, nesse ano, 920, há um confronto entre Abd-al-Rahman III e Ordonho II. Só que a história é exatamente ao contrário. Quem fez a incursão foi, para sul, Ordonho II. E a vitória, essa, sorriu em Val das Junqueras às forças islâmicas de Abd-al-Rahman III. Mas, e então? Se as lendas têm sempre algum fundo de verdade, qual será a verdade por trás da lenda de Rio Tinto? De facto, esta narrativa e fabulada, maravilhosa, não deixa de ser profundamente identitária, mas há um fundo verdadeiro nesta lenda. Desde logo, esse cruzamento aparentemente impossível, amoroso entre um mouro e uma cristã. Afinal, foi do cruzamento de mouros, cristãos e judeus que nasceu o nosso país. Mas a lenda tem um outro fundo interessantíssimo, a deste conflito entre mouros e cristãos pelo domínio do Porto, um lugar estratégico. E de facto sabemos que, se é verdade que em 868 Vímara Pérez toma o Porto em nome do rei das Astúrias, esse não foi o ponto final no domínio da cidade. Há uma série de confrontos que se vão perpetuar durante os séculos seguintes. Isso mesmo nos dão eco outras lendas, como é o caso da Armada dos Gascões, na origem da lenda de Nossa Senhora da Vendôma, ou a própria lenda da Nossa Senhora da Batalha. E do ponto de vista histórico, sabemos que em 997, Almansor, esse grande guerreiro mouro, está a dominar a cidade do Porto. Mas isso são já outros factos. Também algumas lendas, futuros caminhos da história.